Eu quero pensar com vocês sobre esse tema, vencendo a pandemia das trevas. Não dá para ver muito a imagem que temos ao fundo, mas ali se trata da imagem de uma casa acesa e ao redor estão várias outras imagens ou casas, não é? Todas elas escuras, tá bom? Esse é um destaque que quero fazer deste texto e do tema ou do subtema, vencendo a pandemia das trevas, a luz de Deus brilhando em nossas casas. É o tema então sobre o qual eu quero pensar. Não sei se melhorou, acho que não, pode deixar do mesmo jeito que está, né? O que a gente pode fazer aqui, Renato, vamos ver aqui, Renato, o que pode fazer? Bota por favor a imagem, não da mensagem, mas a outra imagem, só um momentinho, só para que a gente tenha uma percepção melhor dessa imagem. Isso, tá aí. Agora sim, dá para ver melhor, não é isso? Então você tem uma imagem de uma casinha acesa, né, com luz, e ao redor todas as outras. Pode voltar lá para o tema da mensagem, para os slides da mensagem. Então, isso representa muito bem aquilo que está descrito em uma das 10 pragas do Egito. Na verdade, a 9ª praga do Egito, não? Não é à toa que é a penúltima praga do Egito. Vamos ler o texto, Êxodo capítulo 10, versículos 21 a 23. Vamos ler juntos? Vamos lá? E houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Trevas que se podiam apalpar. Não se viram uns aos outros e ninguém saiu de casa por 3 dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. A luz de Deus brilhando em nossas casas, vencendo a pandemia das trevas. A expressão pandemia está bem recente na nossa mente, não é? Lembrando aí aquilo que passamos a partir do início do ano 2020, não é? E eu nem sei quando foi declarado que a pandemia tinha acabado, né? Se é que acabou, nem sei. Mas enfim, o tema pandemia nos lembra muito bem que é uma situação de domínio de um determinado vírus, de um determinado mal, né? Se espalha de um modo inclusive mundial. Pois bem, esse texto nós já pensamos aqui na igreja, refletimos sobre ele em alguns momentos durante a pandemia, né? Tratando especificamente da experiência da pandemia. Hoje eu quero tratar de um outro aspecto, por isso eu dei o nome de pandemia das trevas. Vamos pensar o que isso quer dizer. Vamos lembrar o contexto. Os hebreus, os israelitas, viviam escravizados na terra do Egito. Por quantos anos, gente? Bem mais. Isso aí foi 10%. 400 anos, não é? Mais de 400 anos. Eles estiveram escravizados na terra do Egito, né? Eles estavam não apenas escravizados ali no Egito, mas eles também estavam exilados da terra da promessa, da terra prometida, Canaã, e obviamente do desfruto pleno e completo das promessas de Deus, certo? Que muitas das promessas de Deus estavam obviamente ligadas à terra prometida. A libertação da escravidão prometida por Deus
só se deu por uma forte mão. É isso que Deus diz a Moisés quando o envia, não é? Quando anuncia a Moisés e lhe dá a missão de ir até o Egito. Ele diz: olha, eu sei que Faraó não vos deixará sair a não ser por uma forte mão. Então a forte mão de Deus foi que libertou ali o povo da escravidão do Egito, né? Por isso então aconteceu a manifestação das 10 pragas do Egito. Existe uma questão aqui muito interessante, uma reflexão muito curiosa. É porque a gente se pergunta por que Faraó não deixou o povo ir logo, não é? É claro que havia toda uma razão econômica. Eles eram escravos, portanto, mão de obra, não vou nem dizer barata, era gratuita mesmo, né? Eles então construíram as grandes obras ali do Egito, todos eles de graça, que aconteceu na Alemanha nazista com os judeus, né? Que estavam nos campos de concentração. Por exemplo, os canais, ou vários canais na cidade de Hamburgo, na Alemanha, foram construídas por pessoas, por judeus que estavam no campo de concentração chamado Neuengamme, lá perto. Então, aquilo ali era mão de obra gratuita. Estavam ali escravizados e construindo aquela. Então, obviamente, Faraó não deixaria uma multidão, não é? Um grupo enorme de pessoas sair assim, sem que sofresse as consequências econômicas para a sua nação. Claro. Mas há uma expressão bíblica que aparece, que é o endurecimento do coração de Faraó. E eu quero então ressaltar apenas rapidamente esse aspecto, porque em certo momento a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo sair do Egito. Que coisa estranha, né? Deus endureceu o coração de Faraó para que se manifestassem as 10 pragas e a glória de Deus fosse manifesta ali no Egito, contra, obviamente, o Egito. Entretanto, há outros textos bíblicos que dizem: o Faraó endureceu o seu coração para não deixar sair o povo livre. Vamos lá. O que vocês acham? Foi Faraó que endureceu o seu coração? Ou foi Deus que endureceu o coração de Faraó? Quem vota em que Faraó é que endureceu o seu coração? Levanta a mão para eu ver. Quem vota em que Deus é que endureceu o coração de Faraó? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, tem mais ou menos dividido, não é? Paige Kelly, um professor de Antigo Testamento, ele explicou esse endurecimento do coração de Faraó de forma muito simples, com a ideia do sol e o efeito do sol sobre manteiga, alimento, e barro do piso, do chão. Qual é o efeito do sol sobre a manteiga? Ela derrete. Qual é o efeito do sol sobre o barro do piso, do chão? Ele endurece. Então, o que acontece é que a natureza do ser humano é que endurece ou não em contato com Deus. Paige Kelly explica isso dizendo: Deus endurece o coração daquele que endurece o seu coração. Se eu endureço meu coração no contato com Deus, se eu me recuso a ouvir a voz de Deus, obviamente, quanto mais contato com Deus eu tenho, mais o meu coração vai se endurecendo. Perceberam? Por isso é que a Bíblia vai falar sobre a nova aliança
Está lá, o profeta Jeremias fala sobre a nova aliança e diz que o Senhor colocará um coração de carne ao invés de um coração de pedra, né? É só assim que a gente pode de fato receber a presença de Deus. Mas voltemos à pandemia, a pandemia das trevas. Há algumas verdades que eu quero partilhar com vocês aqui. São 3 verdades sobre esse texto. A primeira delas é que a praga das trevas no Egito, ela simboliza de forma muito profunda a pandemia das trevas no mundo. As pragas do Egito, e principalmente a praga das trevas, ilustra no texto bíblico, na Bíblia como um todo, esta expressão que aparece muitas vezes na própria Escritura. Olha só, o texto diz no verso 22, houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim: havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha o que a Bíblia vai dizer: e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Trevas é a ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. E em toda a Escritura, a expressão trevas-luz está sempre em contraste, sendo que luz representa tudo aquilo que Deus é: verdade, justiça, esperança, alegria, paz, e assim vai. Tudo isso está embutido no tema luz. Não é à toa que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, não é? E ao contrário, trevas está sempre ligado ao oposto de luz. Então, mentira, ausência da verdade, não é? Falta de esperança, não é? Traição, e vai por aí. Tudo aquilo que representa o oposto de luz está envolvido em trevas. Olha o que a Bíblia diz naquele que foi o profeta messiânico, Isaías, profeta Isaías, que anunciou a vinda do Messias Jesus Cristo. Ele diz assim no capítulo 9: mas para a que estava aflita não haverá escuridão. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E do aumento do seu governo e da paz não haverá fim. Então a Bíblia relata a presença destas trevas no mundo. E a vinda de Jesus significou exatamente o anúncio, a chegada da luz que contrasta com as trevas. O Salmo 105, versículo 28 diz: que a praga das trevas é a primeira das 10, embora tendo sido a 9ª. Mandou a escuridão que a escurecesse, ou seja, a terra do Egito, e foram rebeldes à sua palavra. É muito importante que a gente tenha essa percepção, meus amados irmãos.
E principalmente quando a Bíblia diz: Deus fez separação entre as trevas e a luz. Quem tem a luz de Cristo brilhando no seu coração, meus amados irmãos, tem que se afastar das trevas, não pode compartilhar com as trevas. O domínio das trevas no mundo, meus amados irmãos, precisa ser vencido pelos filhos da luz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer assim: outrora éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. De novo, vamos juntos? Outrora éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Então é importante que a gente perceba isso, que o mundo, a sociedade humana, quando falamos de mundo, estamos nos referindo, obviamente, à sociedade humana, a sociedade sem Deus, afastada e alienada de Deus, é dominado pelas trevas. Mas o povo de Deus, a igreja do Senhor, precisa ser dominado pela luz. Precisamos ser agentes da luz, porque outrora é que éramos trevas, mas agora não. Agora somos luz do Senhor. Quando eu falo isso, eu me refiro, meus amados irmãos, a, infelizmente, um domínio de trevas, com tudo isso que eu mencionei aqui, que representam trevas, presente muitas vezes na sociedade brasileira, e o que me impressiona é que isso vem penetrando dentro das igrejas de modo muito profundo, sem que as pessoas percebam. E as pessoas tentam justificar. Eu vou mencionar uma experiência que tenho com uma irmã que não é aqui da nossa igreja, mas ela compartilha comigo muitos textos e, enfim, vídeos, etc. Não é? E de uns tempos para cá ela começou a compartilhar muitos textos, muitos vídeos políticos. Não é? E de vez em quando ela mandava lá um vídeo, eu olhava e sempre alertava ela: irmã, preste atenção, esse vídeo aqui é mentira. Vá aqui, veja, olha isso aqui, né? O pessoal costumou chamar de fake news, né? E eu alertava e ela dizia: é mesmo, o senhor tem razão, vamos lá. E um certo dia, ainda esse ano, ela me mandou um videozinho falando de um determinado político, algo contrário, por exemplo, a igrejas, né? Que essa pessoa condenando igrejas, falando mal de Jesus, etc. Eu bati o olho no vídeo e falei: irmã, esse vídeo é claramente mentiroso. Veja a data, veja isso. Fui dando os detalhes para ela. Não precisou muito. É só olhar aqui, a senhora vai ver que não é verdade. E ela disse: mas este político é do diabo. E aí eu fiz um comentário com ela. Eu disse: querida irmã, eu gosto muito dessa irmã. Eu disse: querida irmã, quem é o pai da mentira? É o diabo. Eu falei: e quem espalha mentira? Ela assustou. Ela falou: o senhor tem razão. Eu falei: então nós, filhos da luz, não podemos, em nome de nada, irmãos, ser portadores da mentira. Ainda que seja em nome de vencer um determinado político, etc, etc. Não, nós não podemos fazer uso das armas das trevas. Sabe por quê? Porque nós somos luz do Senhor, amém? Somos luz, irmãos. Não estou falando aqui em termos políticos, partidários, não. Não me interessa, não é?
Acho que todos temos a liberdade de escolher livremente, inclusive eu, né? Como cidadão brasileiro, tenho direito de escolher este ou aquele. Isso sem ser constrangido. Todos nós temos o direito. Então não estou falando de política partidária. Estou falando aqui, em nome de combater um determinado candidato que a gente não gosta, a gente não pode usar da mentira. Não pode. Não pode, irmãos. Hoje eu estava assistindo há pouco a discussão da eleição em São Paulo, né? E houve aí, alguns devem ter visto, que houve aí após o encerramento do último debate, houve aí por parte de um candidato que se diz evangélico, a divulgação de um determinado documento que é falso, claramente falso, etc, etc, etc. O que me impressionou foi, primeiro, este é um homem que se declara evangélico, que disse há poucos dias que foi Deus que colocou ele, mas usando armas das trevas, usando armas carnais, usando a mentira, que era claramente uma mentira. Não pode, irmãos, não pode. Aí o que me impressionou é que eu vi há pouco que um determinado deputado evangélico minimizou o assunto. Evangélico. Irmãos, nós temos o direito, talvez até o dever, de combater as trevas onde elas estiverem. Nós temos o direito de escolher nossos candidatos livremente. Mas nós, como servos de Deus, jamais podemos usar de instrumentos e armas das trevas. Jamais. Jamais. Quando você vira mentira, você diz que isso é mentira. É mentira. Não precisa de mentira para combater aquilo que você não concorda. Não use das armas das trevas. Nós somos luz do Senhor. Aí por isso Paulo vai dizer: se sois filhos da luz, qual é a conclusão? Qual é a consequência? Andai como filhos da luz. Comportem-se como filhos da luz e não como filhos das trevas. Isso é importante para a gente perceber. Vivemos uma pandemia das trevas em nosso Brasil. Atentados contra a vida, atentados contra a família, atentados contra a verdade, atentados contra o Evangelho. Nós vivemos uma pandemia das trevas. Nós somos chamados a ser luz do Senhor nesse tempo. Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, povo de Deus. Nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que agir diferente do que está ao nosso redor. A segunda verdade que quero trazer para vocês é que as trevas podem ser sentidas. O texto diz assim: houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Trevas que se podiam apalpar. Eram tão densas que se podiam apalpar. Por quê? Porque sentida nos seus resultados. Observem que mesmo os hebreus, eles sofreram com algumas destas 10 pragas. No caso da praga das trevas, é claro, irmãos, que eles acabaram sofrendo externamente os efeitos daquela praga. Eles também sofreram com a escuridão espessa que se podia apalpar. Também eles não puderam sair de suas casas por 3 dias, diz o texto, tendo que enfrentar uma quarentena, um isolamento social obrigatório, não por ordem e determinação de Faraó, mas por imposição da própria praga.
também eles não se viram uns aos outros. O texto diz assim: não se viram uns aos outros. Sim, o domínio das trevas impediu que as pessoas se vissem umas às outras. É por isso que eu disse que as trevas podem ser sentidas. Sabe o que acontece com o domínio das trevas? É isso, nos afasta uns dos outros. Não se viram uns aos outros. Por causa das trevas, por causa da praga, as pessoas não se viam, não percebiam a necessidade, o sofrimento dos outros. Aqui a gente pode perceber uma certa síndrome de Caim. Lembram de Caim? Lembram de Caim? Ele matou seu irmão Abel. Aí Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está o teu irmão Abel? Ele tinha matado o irmão. O que é que ele diz para Deus? Se lembram o que é que ele diz? Lembram? Fala aí para eu ouvir. Que tenho eu com o meu irmão. Ele era o assassino do irmão. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver que o outro está sofrendo com isso? O que eu tenho a ver com a população que sofre por conta do domínio das trevas no mundo? O que eu tenho a ver com a morte de muitos por conta das trevas no mundo? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho tudo a ver com isso. O problema do domínio e predomínio das trevas é este: é que nós começamos a não enxergar os outros. Falei hoje pela manhã sobre a inversão da morte de Cristo na cruz do Calvário. Inverte a lógica da sobrevivência humana. Porque na sobrevivência humana, a gente diz assim: eu em primeiro lugar. E Paulo alerta os coríntios dizendo: vocês quando se reúnem não é para comer a ceia do Senhor, mas cada um antecipadamente, antes do outro, come a sua própria ceia. Essa é a lógica da sobrevivência humana. Eu em primeiro lugar, o outro se der, se sobrar, usufrui. Mas não é a lógica da cruz. A lógica da cruz foi que Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele deu a sua vida e entregou a sua vida por nós. Vocês já imaginaram se Jesus pensasse primeiro em si mesmo? Jamais teria ido à cruz. Então a morte de Cristo, o Evangelho, a luz do Senhor, inverte essa lógica maligna no mundo. Eu em primeiro lugar, não. O que eu tenho a ver com meu irmão? Nós temos tudo a ver com os outros. Eram trevas completas. Eram como 6 noites contínuas. A praga multiplicou a noite. É isso que nós vemos aqui no Evangelho. Terceiro e último lugar, mas para todos os filhos de Israel havia luz nas suas casas. Esse é um dos textos mais significativos para mim no Evangelho. É isso. Os hebreus experimentaram, claro, os efeitos desta praga e das 10 pragas de modo geral. Eles também sofreram. Eles também tiveram uma situação difícil por conta da escuridão, claro. Mas nas suas casas havia luz. Dentro das casas dos hebreus, que serviam ao Senhor, ao Deus vivo, havia luz. E por causa da luz, eles se viam uns aos outros. Eles conseguiam contemplar a necessidade do outro. Eles conseguiam socorrer o outro.
Jó capítulo 18, versículo 5 diz: na verdade a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Isaías 50:11 diz: eis que todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faíscas, ide e andai na luz do próprio fogo e das tochas que acendestes. Na casa dos hebreus que estavam dispersas entre os gentios havia luz. Os egípcios. O fato de que alguns deles estavam assim dispersos fica evidente na distinção que precisava haver nos umbrais das portas, não é? Quando precisavam passar o sangue do cordeiro na porta, precisavam de um sinal. Então a casa deles não eram, as casas deles não estavam todas elas reunidas separadas, não, estavam misturadas no meio de toda a multidão dos egípcios. Mas havia uma distinção, porque nelas a luz do Senhor brilhava. Na casa dos hebreus havia luz porque, apesar das trevas, dentro das casas eles se viam uns aos outros. A casa dos hebreus havia luz porque ali havia paz, ali havia esperança, ali havia alegria, orientação, força, certeza de vida eterna, apesar das trevas ao redor, apesar do status deles como escravos. Vamos lembrar disso. Na casa dos hebreus havia luz porque ali o sacrifício do Cordeiro de Deus foi relembrado, foi marcado. João Batista, precursor de Jesus, diz: para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Essa a missão de Cristo, essa a mensagem do Evangelho da paz. Meus amados irmãos, nós podemos estar cercados de densas trevas ao nosso redor, mas se estivermos na companhia de Deus, na presença de Deus e submissos a Deus, a luz brilhará em nossas casas. A expressão casas na Bíblia, ela tem dois significados. Primeiro, nosso próprio corpo, é casa, não é? No Evangelho. Por exemplo, Paulo aos Coríntios vai dizer: se a casa deste tabernáculo se desfizer. Está falando do corpo. E o segundo sentido de casas aí é o sentido de famílias. Então eu repito, nós podemos estar cercados de densas trevas ao nosso redor, mas se estivermos na presença de Deus, na companhia de Deus, seguindo os seus valores e os seus princípios, certamente a luz brilhará em nossas casas. Amém? Que seja assim na sua casa, que seja assim na minha casa.